Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. A graça e a paz de Cristo seja com todos. Hoje pessoal, quero falar com vocês sobre investimentos. Você é um bom investidor? Você faz investimentos? Que tipo de investimentos que você faz? Se você é um bom investidor ou não, mesmo assim eu quero que você pare para ouvir, que eu vou falar do maior investidor que existe, o maior investidor do mundo, que fez o maior investimento da história. Talvez você já tenha ouvido falar sobre ele. Este alguém é Jesus de Nazaré. Como assim Jesus é um bom investidor? Fez o maior investimento da história. Ele é o melhor investidor. Ele é aquele que investiu tudo, tudo em mim e em você. De que forma? De que maneira? Eu queria começar esse bate-papo com você esclarecendo algumas coisas. Tem pessoas que acham, que pensam que Jesus ele começa a existir a partir do momento que ele vem ao ventre, que ele sai do ventre de Maria. Ali começa o homem Jesus, ali começa Jesus de Nazaré. Olha só, para te esclarecer algo, Jesus ele é bem antes de tudo isso. Jesus ele é Deus como Deus. Ele é filho do próprio Deus. Então Jesus já existia antes dele vir encarnar como homem na terra. Jesus veio como um investimento de Deus para o homem. É quando alguém investe o seu melhor em algo. Quando alguém faz planos e diz assim, vale a pena investir nisso tudo. Sabe quando você olha e diz assim, vale a pena comprar um terreno em tal lugar, porque lá futuramente vai me dar lucro, ou eu vou fazer investimentos na bolsa, eu vou fazer investimentos em ações de tal empresa, porque certamente eu vou ter lucro? Pois é. Quando você ouve falar que Jesus morreu na cruz do Calvário, que Jesus nos salvou, que através de Jesus nós temos vida, talvez isso passa como algo que é normal aos seus ouvidos e você nem dá muita importância para a questão de o porquê que Jesus morreu. Muitas vezes você até anda com uma cruz, com uma imagem daquilo que diz ser o Cristo pendurado no seu pescoço, talvez dentro do seu carro, mas você nunca parou para pensar o que significa realmente a morte de Jesus Cristo. E pior, talvez você tenha olhado para a morte de Jesus Cristo, mas nunca tenha pensado que ele ressuscitou. E você não imagina o porquê e o para que ele fez tudo isso. Interessante, né? A Bíblia diz que ele morreu para nos salvar. E se ele morreu para nos salvar, não tinha outra forma, outra maneira de Jesus nos salvar? Era necessário que ele morresse pelas nossas vidas? Jesus queria morrer? Você já parou para pensar em tudo isso? Já se questionou sobre isso? Então vamos lá. Vamos parar para pensar na questão de investimento aqui, tá? Vamos pensar como Jesus fazendo um investimento em nossas vidas, tá? Segundo a Bíblia Sagrada, a humanidade ela estava perdida. A carta aos Romanos vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, por merecimento, nenhum homem, nenhuma mulher chegariam ao céu ou iriam para o céu após a morte. Nenhum homem. Se não houvesse uma intervenção divina, Jesus morreu na cruz do Calvário, o homem jamais teria direito a ir morar no céu. Aqui eu começo o princípio desta conversa para que você venha entender por que Jesus morreu. Nós estávamos destinados à perdição e à condenação eterna. Nós estávamos destinados a um dia, nós sermos julgados pelo próprio Deus. E nós não teríamos como nos defender diante das provas daquilo que nós somos, daquilo que nós fizemos, daquilo que nós praticamos, do quanto nós desagradamos a Deus. Faça uma reflexão sobre você mesmo, o que você tem feito até hoje. Se você fosse explicar para Deus o que você faz, o que você fez, o que você deixa de fazer, ou que muitas vezes o que você está pensando em fazer. Se você morresse agora e fosse explicar para Deus, você fosse se defender, como você faria? Você conseguiria argumentar? Tem algumas pessoas que acham que quando morrer, encontrar com Deus, eles vão argumentar. Deus, eu fiz isso porque fulano falou isso, porque fulano fez isso comigo, eu me revoltei por isso. Tadinho. Que dó de você, que pena de você. Só uma saída para o ser humano. A única saída que a Bíblia nos informa é Jesus. Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas enquanto eu falo com você sobre isso, eu queria
te relatar algumas coisas que está escrito na Bíblia Sagrada para você pensar comigo. Jesus ele veio para nos salvar. Pensa comigo. Alguém investe em algo que está perdido? Em algo que tem tudo para dar errado? Você investiria algum valor em uma empresa que você sabe que ela está falindo? Que ela tem tudo para falir? Você faria alguma coisa parecida? Pois é, o plano de Jesus para salvar nossas vidas é praticamente isso. Nós estávamos destinados à falência, nós estávamos falidos. E Jesus ele desce e nasce como homem, cresce, e aí ele começa a argumentar com o ser humano. Mas eu quero separar algo aqui para você. Jesus ele separou 12 homens para lhe seguir, os discípulos. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. E entre os discípulos, com personalidades totalmente diferentes um do outro, cada um, eu queria destacar algumas coisas aqui. Interessante. Por que Jesus não desistiu dos discípulos? A gente olhando para os textos sagrados, a gente vai ver que os discípulos eram pessoas difíceis de lidar. Eram 12 homens totalmente diferentes, reunidos para seguir um homem. E ali Jesus tinha que lidar com as diferenças dele. Coisa difícil é lidar com diferenças. Então tá, Jesus pegou esses 12 homens e passou 3 anos e meio ensinando, caminhando com eles e fazendo de tudo para que eles viessem a entender o plano que Jesus tinha vindo cumprir. E o plano, ele significava Jesus morrer na cruz para que nós tivéssemos vida, para que a humanidade tivesse uma chance de redenção. Se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário e ressuscitado, isso é interessante, não é só morrer, é morrer e ressuscitar. Se Jesus tivesse morrido, mas não tivesse ressuscitado, de nada teria valido. Então tá, Jesus veio, ele morreu e ressuscitou. E é por isso que nós temos, a Bíblia diz que nós temos um advogado perante o Pai. Mas só tem esse advogado quem aceita esse advogado, quem aceita ele como seu defensor. Mas eu queria separar 4 momentos aqui que Jesus poderia ter desistido da humanidade. Eu queria separar do momento, desde o momento em que Jesus, na noite anterior, ele ser crucificado. A Bíblia diz nos evangelhos que Jesus ele estava no jardim do Getsêmani e chegou uma comitiva com homens do Sinédrio, vários soldados. Acompanhando aquele soldado vinha um dos discípulos de Jesus, Judas. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 49, a Bíblia vai dizer que Judas ele vem até Jesus e ele traz Jesus com um beijo. Ele beija Jesus e diz assim: eu te saldo, Rabi. Eu acho interessante que você olhar para uma pessoa que durante 3 anos e meio te acompanhou e viu você fazer só coisas boas durante aquele período, só te ensinou. E você vê que aquela pessoa foi capaz de te entregar para você ser morto, te entregar aos teus inimigos. E aí eu faço uma reflexão, por que Jesus não desistiu ali? Mas aí nos versículos seguintes, em outro evangelho, vai relatar também, o evangelho de Marcos vai dizer que no capítulo 14, versículo 50, vai dizer que todos fugiram. Todos os discípulos que estavam com Jesus lá no jardim de Getsêmani, eles fugiram. Jesus ficou só. Só Jesus e os seus adversários. E Jesus não desistiu aí. Imagina todas as pessoas que você cuida fugir no momento que você mais precisa. No momento em que você necessita deles, eles fogem. Imagina uma situação como essa. Mas é interessante que Jesus continuou. Entre os discípulos, eu vejo que Jesus, pelos evangelhos, eu vejo que Jesus ele tinha uma amizade especial, um relacionamento muito legal com Tiago, João e com Pedro. Entre esses, Pedro era um dos mais afoitos, que mais perguntava, aparentemente pelos evangelhos a gente percebe, que mais se destacava com algumas frases interessantes. E é interessante que esse discípulo que dizia que estava pronto para ir com Jesus até a morte, ele nega Jesus por 3 vezes. E Jesus não desistiu aí também. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 61, a Bíblia vai dizer que Jesus olhou para Pedro quando ele nega Jesus pela 3ª vez. Imagina o olhar de Jesus olhando para um discípulo que ele tinha muito carinho por ele
negando ele pela terceira vez, dizendo que não conhecia o seu mestre. Por que Jesus não desistiu aí? Jesus não precisava continuar, ele podia desistir aí. Mas Jesus continuou. Jesus amanheceu o dia, Jesus sendo julgado pelo Sinédrio, julgado por Herodes, julgados por Pilatos, e após ser julgados por todos estes departamentos da história, Jesus foi condenado à crucificação e morte. Então Jesus ele sai pelas ruas de Jerusalém carregando a sua própria cruz. Cruz que ele não merecia. Cruz que era para alguém que era malfeitor. Cruz que era para alguém que tinha pecado. Cruz que era para alguém que não fazia a vontade de Deus, que era contrário à vontade de Deus. Eu quero te colocar dentro dessa história. Pedro, negando Jesus, ele nos representa. Hoje, a maioria de nós, muitas vezes, negamos a Jesus todos os dias. Sabe os discípulos que fugiram de Jesus no jardim do Getsemane? Eles representam nós também. Quantas vezes você não foge da palavra de Deus? Quantas vezes você não foge da verdade? Quantas vezes você não encara os fatos? Pois é, ele nos representa. Talvez muitas vezes você tenha pensado sobre isso e tenha dito, eu não negaria Jesus. Pois é. Hoje, século XXI, as pessoas continuam negando a Jesus. Sabe Judas, quando ele trai a Jesus? É nós. Quando trai os mandamentos divinos. É nós, quando sabemos o que é certo e fazemos errado. É nós, quando buscamos nossos próprios interesses. Nós estamos enquadrados no cerne da história bíblica. A Bíblia ela revela quem nós somos. E ela revela quem nós podemos ser. E ela revela que só há um caminho para mim e para você. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ele investiu a própria vida dele por mim e por você. Quando alguém disser que você não tem valor, lembre-se, Deus deu o que tinha de melhor. Ele deu o próprio Filho. E Jesus se doou para que você tivesse salvação. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Se ficou algumas coisas de tudo que eu falei aqui que você quer comentar, comenta. Deixe lá uma mensagem, diga eu quero ouvir mais sobre isso, tá? Fica na paz de Cristo e até o próximo.